Versículo 1 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz à terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis que o cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei esse o cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome e com pestes e com as feras da terra. Amém. Poder sentar glorificando o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É um prazer imenso estar com os irmãos aqui. Mais grato ainda a Deus por ter conseguido chegar. Glória a Deus porque estamos aqui. O livro do Apocalipse foi escrito, todo mundo sabe, por João, quando estava preso na ilha de Patmos. Ele foi preso por causa da palavra, estava lá prisioneiro. Mas é na prisão, até mesmo na prisão, que Deus revela o seu propósito. Às vezes a gente acha que está escanteado, está rejeitado, está fora dos planos de Deus, Deus se esqueceu. Mas assim como João, Deus é aquele que lembra dos seus. E João estava preso, e mesmo preso, Deus foi lá e visitou João e deu a maior revelação de toda a história. A maior revelação que a Bíblia relata, o maior ato de revelação, a maior visão que qualquer ser humano podia ter visto, João teve o privilégio de presenciar. João presenciou toda a revelação dos acontecimentos e dos últimos acontecimentos. E quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente entende que tem muitas coisas a se tratar, tem muitas coisas a se revelar, tem muitas coisas a se ver, e precisa se entender como entender o Apocalipse. Eu confesso que nunca foi fácil para mim entender o Apocalipse, porque o Apocalipse, ele tem, além das vastas interpretações da mesma história, existe a simbologia do Apocalipse. Existe a parte simbólica dos acontecimentos, porque a verdade é uma só. Nem tudo que João viu é literal, mas uma grande parte é a simbologia. Por exemplo, a besta que subiu do mar. Eu acredito que nenhum daqui acredita que de fato aparecerá um grande animal cheio de cabeça, cheio de chifre, de diadema, saindo de dentro da água. Mas isso é uma simbologia. E quando olhamos para a história dos selos, a parte dos selos, e vendo esses selos sendo desatados e os cavaleiros vindo, a gente precisa entender essa simbologia também. Mas para antes de entender a simbologia, primeiro a gente tem que entender o que é que estava acontecendo exatamente nesse momento. Porque havia uma sequência. Eu acredito que o livro do Apocalipse ele não é cronológico, ele não gera uma sequência, mas ele dá umas repetições. Mas nesse momento está acontecendo algo. E para entender o que realmente estava acontecendo, a gente precisa ler o capítulo 5 de Apocalipse. E eu convido vocês a manter suas Bíblias abertas nessa noite e ler junto comigo alguns textos da Bíblia, inclusive o capítulo 5 de Apocalipse. É um capítulo extremamente pequeno e a gente vai ler rapidinho, só para vocês entenderem o que estava acontecendo naquele momento.
Versículo 1 começa dizendo assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, disse João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. É interessante que o versículo 1 diz que um forte anjo, então um anjo muito poderoso, clama por socorro. E diz que ninguém era digno de abrir aquele livro. Nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Mas a história continua. Porque o versículo 5 diz assim: e disse-me um ancião, não chores. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e os 7 espíritos que de Deus enviado a toda a terra. Olha, quando você olha esses versículos, você consegue descrever de quem o ancião está falando. Porque no versículo 5 ele diz assim: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E João está procurando quem é esse. João está olhando ao seu redor e quem é. E ele encontra um trono. Mas quem estava sentado no trono foi um cordeiro, ferido como se tivesse morrido. Mas tinha nele 7 chifres, 7 olhos e 7 Espíritos de Deus. Irmão, o que isso quer dizer? Na simbologia do Apocalipse, o número 7 simboliza a plenitude de Deus, o completo de Deus. Então, quando você olha para o cordeiro, aquele que foi morto, aquele que estava como se tivesse sido morto, era o cordeiro, era o Cristo Jesus, que foi morto e reviveu. Mas quando você olha para o chifre simbolizava poder, e poder eram os 7, 7 é completo. Então ele não era aquele que tinha o poder, era aquele que tem todo o poder. E os 7 olhos era a sua onisciência, os 7 olhos que enxerga tudo que está no céu, na terra e debaixo da terra. E os 7 Espíritos de Deus é a sua onipresença. Ou seja, em um único versículo, demonstra o Jesus que ressuscitou, onipotente, onisciente e onipresente. O único naquele momento, o único até hoje, que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E no versículo 6 ele continua, no versículo 7 ele diz assim: e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos. Na tradição antiga, por que um livro enrolado e por que 7 selos? O que simbolizava os selos? Antigamente, quando você fazia um documento, você escrevia esse documento com o seu punho, com sua própria mão. Mas ele era selado com o selo de quem o escreveu. E só podia ser quebrado esse selo para quem para o remetente, para quem seria recebido essa carta.
Os reis, quando eles tinham um anel que tinha lá o seu nome, o seu cargo, a região que ele dominava, e eles iam, quando eles queriam escrever uma carta para outro rei ou para outra pessoa, eles escreviam, eles selavam essa carta com um selo, com um lacre, e enviava para o seu remetente. Só que essa carta só era aberta para quem o recebia. Ninguém até então podia o abrir, a não ser aquele para quem a carta foi enviada. Também havia os documentos antigos, os papiros antigos, que era escrito pelo pai de família. E ele escrevia, enrolava e selava. E testemunhas selavam junto com ele, presenciavam o seu selo. E ele só podia ser aberto pelo seu herdeiro, quando ele estivesse apto para receber e poder abrir e desatar, quebrar aqueles selos. E quando você olha para a carta do Apocalipse, e você vê aquele papel, aquele livro, enrolado e selado, a gente consegue entender que o único que podia abrir era aquele que tinha todo o poder, era o herdeiro, era o próprio Filho de Deus. Então, no capítulo 5 mostra, o que é que o capítulo 5 está dizendo? Ele está mostrando a ascensão de Jesus aos céus. Quando Jesus sai da terra, quando Jesus deixa os seus discípulos aqui e sobe ao céu, está tendo esse acontecimento. E agora, existe um livro, existem selos, e quem vai desatar? E Jesus chega ao céu com toda a autoridade, porque ele mesmo disse aos seus discípulos: agora, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. E ele começa a abrir os selos. E ele começa a quebrar os selos e abrir o livro. E os acontecimentos que vocês vão ver agora. Sabe, um erro que a gente entende do Apocalipse é achar que tudo que tem no Apocalipse ainda vai acontecer. Irmão, sabe o que? Porque vai acontecer. Porque vai acontecer. E na verdade, tem coisas que já estão acontecendo. Tem coisas que já passou e já está acontecendo. E continua se levando, só que o erro da igreja dos últimos tempos é achar que tudo está lá no futuro, quando o presente está acontecendo. E a gente acaba ficando disperso, porque Jesus, quando estava na terra, a coisa que ele mais fez, mais alertou, foi: vigiai, esteja atento. Jesus só não alertou para vigiar sobre os acontecimentos, só não alertou mais do que o risco de cair no lago de fogo e enxofre. Porque se você analisar os evangelhos, você vai ver que Jesus pregou mais sobre o inferno, sobre a condenação, sobre o lago de fogo e enxofre do que o próprio céu. Ele sempre alertou a igreja do risco da condenação. Só que o que acontece hoje? As igrejas só querem falar de coisa boa, mas as coisas ruins têm que ser faladas para servir de alerta para nós. Pegue uma criança e nunca diga a ela o risco dos seus erros. O que é que mais ela vai fazer? Errar. Porque o ser humano, ele vai fazendo, enquanto não tem consequência, ele continua fazendo. Mas Jesus sempre alertou. E quando eu olho para esses selos, e quando eu olho para essa carta, quando eu olho para esse acontecimento, meu coração bate mais forte. Porque são acontecimentos não tão bons assim. Mas vamos para o texto. No versículo 2 do capítulo 6, versículo 1 do capítulo 6, começa dizendo assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como quem voz de trovão, vem, vem. E olhei que eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer.
Veja. Analise as características desse cavaleiro do cavalo branco. Ele tem um cavalo branco. Ele tem um arco. Ele tem uma coroa. E saiu vitorioso para vencer. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Tem algumas interpretações, eu quero passar para os irmãos, sobre quem é esse cavaleiro. A primeira interpretação diz que esse cavaleiro é o anticristo. Mas por quê, irmãos? Porque ele diz que ele vem promover uma falsa paz, ele é fascista, faz alianças com muitos, ele recebe poder e autoridade de Deus para enganar, para marcar seus súditos com a marca da besta e depois desfazer o trato de paz e perseguir o povo de Deus. Essa interpretação é a que eu mais escuto, já escutei muitas vezes, muita gente dizendo que esse cavaleiro do cavalo branco, ele é o anticristo, que vai vir com vestes brancas, enganando, trazendo uma paz e aquela coisa toda. Mas eu queria que os irmãos analisassem algumas coisas comigo. Às vezes a gente olha o texto e esquece de analisar o próprio. Quando eu disse que você tem que entender o que está acontecendo naquele momento, para poder entender o que são os selos, você precisa entender o que estava acontecendo. Ora, Jesus tinha acabado de chegar ao céu. Ele está sendo recebido pelo seu Pai, pelos anjos, anciões, os querubins, serafins, tudo que está lá. Ele senta no trono. E analise comigo. A primeira coisa que Jesus faz depois que chegar no céu é coroar o anticristo. Será mesmo? Vamos analisar alguns fatos. Primeiro, a cor branca. No livro do Apocalipse, todas as vezes que você vê vestes brancas, as vestes brancas simbolizam santidade. Abra comigo aí Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Aí em Apocalipse, abra aí capítulo 4 e verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas. Aí em Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. E vai ser outro. E foram dados cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que havia de ser morto com eles, como eles foram. O que eles estavam falando? Se você ler os versículos antecessores, ele vai falar daquele povo que foi morto, martirizado na grande perseguição, e estava clamando a Deus por justiça, e ele disse, calma, ainda falta mais um pouquinho, e eles foram vestidos de vestes brancas. Então o cavaleiro do cavalo branco não pode ter sido o anticristo, porque o anticristo não tem santidade. Segundo ponto, que o anticristo, que esse cavaleiro do cavalo branco não pode ser o anticristo, a coroa. A palavra grega é Stefanos, que sempre está ligado aos redimidos ou à divindade. O cavaleiro foi coroado no céu. Aí eu pergunto a você, qual é a possibilidade de um anticristo ser coroado por Cristo no céu? O problema é que ninguém entende, ninguém presta atenção no que está lendo, porque o texto é claro, e havendo o cordeiro aberto o selo, no versículo 2, e olhei esse o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Aonde? No céu.
Então não tem condições de ser um anticristo. E terceiro, saiu vitorioso para vencer. Vitorioso, é isso mesmo? Para vencer. Fala da invencibilidade do cavaleiro, ou seja, é um cavaleiro que ninguém consegue derrotá-lo. Mas os textos de Apocalipse não falam sobre isso, sobre o anticristo. Continue com a Bíblia aberta e abra aí Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Ou seja, já começou caindo. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais, com que enganou os que receberam os sinais da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Ou seja, derrotado de novo. Tá, irmão, então não é o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. Quem é? Então é Jesus. Que é a outra interpretação. É Cristo, o homem do cavaleiro do cavalo branco. Branco é santidade, coroa é reino. Então é Jesus. Porque faz uma comparação exatamente no capítulo 19 de Apocalipse. Que diz assim: depois dessas coisas ouvi o céu um grande voz e uma grande voz que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder permanece para o Senhor nosso Deus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Aí a gente faz a comparação do homem do cavaleiro do cavalo branco. A vestes brancas estava branca. O cavalo também estava branco. E esse estava com a veste branca, mas manchada de sangue, simbolizando o seu sacrifício na cruz. Só que o cavaleiro de Apocalipse 6, ele tinha um arco. Esse do capítulo 19, ele tem uma espada aguda. O outro tinha uma coroa. E esse, o que é que ele tem na cabeça? Diademas. Mas, irmão, então tá, não é o anticristo. Deixa eu correr, porque a hora já... Essa hora não ajuda, não. Não é o anticristo e não é Jesus. Agora, quem é? Você tem que entender, como eu disse, tem que entender a simbologia do Apocalipse. O que simboliza cavalo? O que o cavalo simboliza no Apocalipse? O cavalo simboliza força e velocidade. Deixa eu repetir isso. Antigamente, até hoje ainda eu acho, quando você montava no cavalo, qual era o seu objetivo de montar no cavalo? Chegar mais rápido no seu destino. Outros usavam o cavalo numa carruagem. Para quê? Para ter força para levar as suas bagagens. Ou seja, no Apocalipse o cavalo simboliza força e velocidade. É como eu disse, a gente olha e espera as coisas ainda acontecer, mas as coisas já estão acontecendo. Então, o que simboliza o cavalo? Ele está dizendo que as coisas que já aconteciam
no fim dos tempos vai acontecer com mais força e velocidade. Deixa eu só adiantar um pouquinho. Desde quando há fome no mundo? Desde sempre. E por que agora vai desatar um selo, vai vir um cavaleiro que vai simbolizar a fome? Porque nos últimos tempos haverá mais fome do que nenhum outro tempo houve. Quando eu olho para o cavaleiro do cavalo branco, eu entendo que o cavalo simboliza força e velocidade. E o arco, irmão? O arco simboliza distância. Ou longa distância. Porque o que é um arco? Um arco e flecha, tá? O arco e flecha é uma arma de ataque para longa distância. Ou seja, é como o cavaleiro do cavalo branco alcançasse mais longe ainda. Irmão, ninguém está entendendo nada. Glória a Deus por isso. E se todo mundo soubesse, eu estava falando sozinho. Então vamos lá. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Filou, né? Cavaleiro do cavalo branco também não pode ser Jesus, por quê? Quando você olha, quem está abrindo os selos? O próprio Cristo. Então, ele não pode abrir os selos e ele mesmo sentar no cavalo e se coroar e sair na carreira. Então, quando eu estudei esse texto, eu consegui entender que o cavaleiro do cavalo branco é o Evangelho de Cristo, que saiu vitorioso para vencer. Irmão, mas tem país que pessoas são mortas. A pessoa é morta, mas a palavra avança. A pessoa é presa. É por isso que Paulo diz assim, eu estou preso. Mas no Evangelho ninguém consegue prendê-lo. Ah, irmão, então no tempo de Jesus o Evangelho não era pregado? Talvez. Abra aí Mateus capítulo 28. Porque é interessante, porque Jesus, ele disse assim, olha, Mateus 28, deixa eu falar logo isso aqui, 28, 18. Não, Mateus primeiro, Mateus 15, Mateus 28 não, Mateus 15. 15 e 21. Diz assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele cercania, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Resposta de Jesus. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, enquanto Jesus estava na terra, antes da sua morte, ele disse assim, ainda é só para Israel.